Oi, tudo bem? Eu tô aqui de volta. Dessa vez eu quero contar pra vocês um pouco da minha história, falar desde quando eu comecei a ter dermatite, quais foram os tratamentos que eu fiz e tudo o que a dermatite ela acabou gerando em mim. Por que eu quero fazer isso? Porque eu acho que a partir do momento que eu me abri com vocês e falar todo o processo que eu tive como experiência com essa alergia, com essa doença, ela pode servir de fato para você colocar credibilidade naquilo que eu falo em relação ao que eu usei ou o que eu deixei de usar. Eu não tive dermatite ontem, comecei a fazer uma coisa hoje, sabe? E até mesmo é uma maneira de ajudar. Não sei, talvez você que esteja passando por uma situação complicada, você esteja triste, você não saiba o que fazer, talvez as minhas palavras gerem em você conforto, ou então elas gerem em você uma autoconfiança que você precisa, não sei. A minha finalidade realmente é poder ajudar. Se eu ajudar uma pessoa, bom. Se eu puder ajudar mais que uma, legal também. Desde o meu primeiro vídeo, assim, graças a Deus teve uma repercussão muito boa. Até hoje, pessoas me mandam e-mail, ou então me mandam mensagem via Face, até mesmo no YouTube, contando um pouco da experiência que elas têm. E isso é muito legal. Se eu puder ajudar com o mínimo, é isso que eu gostaria mesmo de fazer, porque um dia eu precisei ser ajudada. E às vezes a gente, quando tá passando por algum tipo de dificuldade, passando por coisas assim desse gênero, a gente, né, não sabe o que fazer, né? Então vamos lá. Bom, eu tenho a dermatite desde quando eu era criança. Na minha infância, minha mãe já me levava nos médicos para poder, né, buscar um tratamento. Eu lembro que nessa época, como era minha mãe que cuidava de todo o meu tratamento, eu lembro do quê? Que os médicos passavam muito cremes manipulados. Eu fazia o tratamento através desses cremes de óleos e tinha as restrições que todo mundo tem, que seriam os banhos rápidos, banho que não pode ser muito quente, cuidado com o ambiente da casa, ou seja, é um lugar que não tenha muitos tapetes, não tenha bicho, no caso animal, ou então bichinho de pelúcia, coisas que possam ajudar na proliferação de ácaros e de pó. Então, assim, todos esses cuidados que minha mãe podia tomar em relação a isso, ela fazia. E eu lembro disso. Eu lembro que quando era verão, a minha DA atacava bastante e no inverno ela dava uma acalmada. E onde ela atacava? Ela atacava na região dos meus braços e nas minhas pernas. Então eram lugares que sempre ficavam feridos, mas era assim, no verão atacava bastante e no inverno melhorava. Porém, a dermatite ela aparece principalmente em quem tem a pele seca, né? É um fator que ajuda bastante. E a minha pele era muito seca. Seca a ponto de, em partes, ficar craquelado e rachar. Então, assim, a minha pior preocupação era o quê? Hidratar a pele, poder, né, manter uma pele macia, sedosa, para poder a dermatite sair. Mas não era o que acontecia. Então, assim, eu lembro que nessa época minha mãe que fazia o tratamento, ela passava esses cremes manipulados, só que eles não resolviam definitivamente o meu problema. Eles poderiam trazer uma certa melhora, né, um alívio por algum tempo, mas não era algo que seria duradouro. E eu lembro que também na minha infância eu fiz vários testes na pele, que você faz assim no braço, para saber quais os tipos de tecido que você tem alergia ou então que você tem um pouco de sensibilidade maior. Eu fiz também em relação ao alimento e também fiz vários tipos de exames de sangue. De alimento, a única coisa assim que eu não posso comer seria amendoim, amêndoa, castanha, essa linha de alimentos, que se eu comer, provavelmente a minha alergia ela vai atacar. Fora isso, não tem mais nenhuma coisa que eu tenha restrição alimentar. E pó, essas coisas, acho que todo mundo, né, que tem dermatite tem, mas é uma coisa assim que, tipo, né, você tem cuidado, mas como você vai controlar pó, ácaro que tem em todo lugar? Enfim. E eu também, nessa época da minha infância, eu fiz tratamento com 2 vacinas. Eu lembro que eu tomava vacina uma vez por semana, porém não deu certo e uma das vacinas me deu reação alérgica, então eu tive que suspender. Então, certo. Na minha infância foi esse tratamento que eu fiz, eu não tomei nada via oral e, enfim, foi isso.
Na minha adolescência, eu não lembro assim de nada muito agravante ou então de uma coisa assim que tenha me trazido trauma. Era sempre mesmo no braço e na perna. Claro que acontecia, das vezes o meu braço está tão machucado que eu não conseguiria dobrar, ou então tão ferido que o banho ardia. Se, por exemplo, eu fosse pra praia, nossa, ardia pra caramba eu entrar na água do mar. Eu lembro dessas coisas, assim, entendeu? Ou então do fato. Isso também era ruim. O fato de eu usar blusa com manga longa para as pessoas não verem meu braço, enfim, já era um sinal de vergonha pelo aspecto da pele. Mas até então, acho que eu tive uma infância e uma adolescência tranquila. Não foi nada assim que me causou grande transtorno, nada que me impedisse de seguir em frente. Aí o que acontece? Quando eu completei 18 anos, a minha dermatite ela resolveu se generalizar por todo o meu corpo. Então eu já tenho 23 anos, ou quase 24. E dos meus 18 até a idade que eu tenho hoje, eu tive muitas crises muito fortes. A ponto de que uma vez por mês eu tinha que ir no pronto-socorro para tomar corticoide na veia, tomar Fernegan e continuar o tratamento em casa, porque eu só teria a pele limpa se eu tomasse corticoide e eu só pararia de me coçar se eu tomasse a corticoide. Ou seja, eu estava virando muito dependente de corticoide. E nessa fase, assim, nesse período, foi assim, acho que eu posso dizer, foi o pior da minha vida. Porque não foi só um problema de pele que eu tive. Devido a esse problema de pele, foram se desencadeando outras coisas. Por quê? A minha mãe, ela é uma pessoa muito preocupada. Ela é uma pessoa tão ansiosa quanto eu. Então o que acontecia? Eu não queria ver ela preocupada. Então assim, se eu estivesse me coçando, se eu estivesse numa crise, eu fazia de tudo para não transparecer isso para minha mãe, porque eu não queria deixá-la preocupada. Então eu me escondia para me coçar, enfim. E aí ela parecia, não mãe, tá tudo bem. Mas não tava tudo bem. E eu fui criando essa autodefesa, sabe? Eu sempre falava para as pessoas, não, tá tudo bem. Automático, né? Você fala, ai, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Mas não tava. Eu tava criando autodefesas em mim, criando paredes, eu posso dizer que é paredes, porque na verdade é uma imagem, né? Ah, não, tá tudo bem, sendo que por dentro eu tava destruída, a minha pele tava ferrada e eu não sabia mais o que fazer. E o que acontece? Eu já passei por muitos especialistas, por muitos médicos. Eu já fui em alergologista, eu já fui em dermatologista, eu já fui em homeopata, eu já fui em muito médico. E o que acontecia? Existe isso, né? Existem profissionais que são muito bons e existem outros que não valem o certificado que tem. Por quê? Eu ia em médicos que eles nem olhavam direito pra mim e falavam, você tem dermatite, então você tem que hidratar sua pele, pronto, e isso acabou. Enquanto eu ia em outros que eram totalmente atenciosos, você tem um quadro de dermatite, mas a gente tem que descobrir qual ponto que o que né, ocasiona, o que faz com que essa dermatite ela potencialize. E aí fazia uma cerca de exames, me submetia ao tratamento. Só que o que acontecia? Eu fazia o tratamento e o tratamento de dermatite, ele não é a curto prazo, ele é a longo prazo. Ou seja, ele requer paciência, e paciência já era uma coisa que eu não tinha pelo fato de ter feito tantos tratamentos anteriores e nada ter surtido efeito. E até então, eu não conhecia outra pessoa que tivesse dermatite igual a mim. Então, o pensamento que passava na minha cabeça, eu tenho uma anomalia, alguma coisa assim que, ninguém tem, eu sou, sabe? Na minha família não tem ninguém que tem isso. Eu não conhecia ninguém, então pra mim, eu me questionava muito o porquê disso, eu não mereço, né? Até quando eu vou suportar isso, enfim. E aí, mesmo quando eu fazia esses tratamentos que davam certo, aí fazia, o mínimo de um tratamento é de 1 ano pra você ver resultado. Aí eu fazia uns 2, 3 meses, 4 meses, tá dando certo, legal. No 6º mês, se desse errado, eu já desistia, eu já chutava o balde. Eu falava, não vai dar certo, ou seja, as minhas esperanças, elas já estavam totalmente esgotadas. E aí eu sofria uma frustração em cima de outra frustração. E nessa época que eu tava com a dermatite no meu corpo inteiro, o meu rosto ele ficava muito vermelho. Ele ficava com uma vermelhidão diferente de que se você se expôs no sol, ou então se você fez uma atividade física, ela ficava com um vermelho muito estranho. Sem contar quando, assim, de noite eu me coçava muito
E aí amanhecia arranhado, amanhecia inchado. Então, assim, eram noites muito mal dormidas. Era complicado. Eu já chorei muito nessa fase. Tipo, foi acontecendo por etapas. Eu fui me reprimindo, eu fui criando essa barreira em mim de tipo, ah, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Porque por dentro só eu sei como eu estava. Eu comecei a ter vergonha de me expor. Eu começava tipo, a usar calça porque atrás da minha perna é bem manchada. Ou não sair, sabe? Me privar de fazer as coisas que eu gostava justamente porque eu não queria me expor. Eu cheguei ao ponto de tipo, ah, se alguém tá me olhando na rua, eu só achava que a pessoa tava me olhando, ah, porque eu tô com o rosto vermelho, então é por isso que ela tá me olhando. Ou então, nossa, tá tipo muito evidente que eu tô com a pele com alergia, então ele tá com nojo. Ou então ela tá achando que isso é pegajoso, sabe? Eu comecei a criar isso dentro de mim e tipo, pros meus amigos, pra minha família, ah, não, tá tudo bem, mas não tava bem coisa nenhuma. E aí, tipo, eu cheguei literalmente no fundo do poço, porque o que acontecia? Eu tenho problema de dermatite, aí eu encontrava uma solução. Por exemplo, eu tinha o rosto bem vermelho, então a solução que eu tinha era passar maquiagem para poder esconder isso. Só que cada solução também virava um problema pra mim, porque eu tava passando a maquiagem justamente para esconder uma coisa que eu não queria ter. Então, aquilo pra mim foram criando, sabe, pontos negativos. Eu virei uma pessoa muito negativista. Eu tô usando calça não porque eu quero, eu tô usando calça porque eu não quero que vejam a minha perna. Ou então, eu não vou viajar pra tal lugar porque eu não quero ter que ficar passando creme toda hora, eu não quero ter que alguém me perguntando, nossa, o que é isso? Mas você já foi no médico? Porque isso é muito desgastante. Eu cheguei a um ponto, gente, que eu não conseguia receber palavras positivas das pessoas. Se alguém dissesse assim pra mim, não, eu imagino o que você passa. Já receberia muitas pedradas de mim. Eu falei, não, você não imagina o que eu passo, só eu sei o que eu passo. Ou se alguém dissesse pra mim, paciência, você vai melhorar. Nossa, aquilo era como uma apunhalada pra mim. Falei, olha, mais paciência é impossível, porque, né, são tantos anos sofrendo com isso, ninguém acha uma cura, ninguém acha um tratamento que dê certo. Tipo, eu não aguento mais isso, eu não sei mais o que fazer, né? Começam-se os questionamentos negativistas e eu tinha muito disso. E aí eu chorava muito, eu me trancava no meu quarto e tipo, só queria chorar. E eu não, mas o que acontecia? Eu chorava, eu tinha as frustrações dentro de mim, mas eu não colocava elas pra fora. E aí foi que entrou a questão de eu começar um tratamento no psicólogo. A princípio, eu fui muito resistente. Falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não vou no psicólogo. Tipo, eu tenho uma alergia na pele, o que tem a ver uma alergia na pele com psicólogo? Mas, aí o que acontece? Eu comecei a ir no psicólogo e aí ele me orientou a poder fazer um diário. Nesse diário, eu comecei a escrever da maneira com que eu me sentia, né? As frustrações que eu enfrentava, todos os sentimentos, todos os milhões de pensamentos que passavam na minha cabeça, eu comecei a descrever ali. E de certa maneira isso começou a fazer com que eu melhorasse. Só que aí o ponto crucial foi, teve um dia que eu tava em casa, sozinha, e tipo, eu pulava do meu quarto pra sala, da sala pro quarto da minha mãe, porque tava muito calor igual tá agora, e eu me coçando, passava creme, fazia compressa de água gelada, fazia todas as coisas, eu tomava remédio, fazia tudo que, né, o quadro pedia e nada melhorava. Eu falei, meu, eu tô cansada disso. E coincidiu com a época que eu encontrei o pessoal do grupo de dermatite atópica do Face. Que aí eu vi que outras pessoas também tinham o mesmo problema e eu falei, poxa, eu não tô sozinha, né? Existem outras pessoas que também sabem exatamente o que eu passo. E aí que, tipo, me deu um estalo, puta, desculpa, eu vou gravar um vídeo, vou falar a respeito disso. E aí eu gravei, aí eu peguei e postei. Gente, na semana que eu gravei, que eu postei esse vídeo, eu comecei a receber um monte de mensagem dos meus amigos, de pessoas que eu não sou tão próxima. Eu comecei a receber e-mail. Teve pessoas que nem me conheciam que me ligaram, sabe? Isso criou em mim um sentimento de gratidão, um sentimento de, tipo, eu fiquei comovida. Eu fiquei comovida pelo fato das pessoas se comoverem com o meu caso
e de certa maneira elas me disserem alguma palavra de conforto. Não, olha, não, tudo, vai ficar tudo bem, vai passar, sabe? Isso começou a absorver coisas boas em mim. Mas foi à medida que eu me expus, eu resolvi falar sobre o assunto, eu resolvi me abrir. E desde então, desse vídeo, eu tenho tentado melhorar nas pequenas coisas. Eu comecei a usar shorts de novo, eu comecei a sair mais. Ah, vamos viajar pra não sei onde? Vamos. Eu tenho que tomar remédio, eu tenho que passar creme, beleza, eu vou fazer isso, mas eu vou. Eu parei, sabe, de não me permitir a fazer as coisas, pelo contrário, eu comecei a me permitir a fazer mais. E eu criei a consciência de que as pessoas que estão próximas de mim, elas sabem do problema que eu enfrento, elas têm que ser compreensivas comigo. E aquelas que não forem, gente, olha, verdadeiramente não são minhas amigas ou meus amigos, então não serve pra andar junto comigo, pra estar do lado. Então, assim, quanto mais você estiver... O que eu quero falar? Quanto mais você estiver bem consigo mesma, melhor a sua dermatite ela vai estar. É claro que também junto eu estou fazendo um tratamento diferente, só que não é só o tratamento que está fazendo com que eu melhore, é um conjunto de coisas. Então, o que você sabe? Eu sei que a dermatite ela é muito complicada. Eu acho que principalmente pra menina, mexe muito com a autoestima. Meu, o problema de eu ter o rosto avermelhado, gente, isso pra mim era um desconforto total, sabe? Hoje em dia, se alguém falar assim pra mim, nossa, sua pele tá vermelha, nossa, você tá com alergia? Ah, eu falo assim, eu tenho dermatite atópica. Não, é que a minha pele é sensível, eu já faço o tratamento. Se você não quiser falar mais sobre o assunto, a gente não fala, olha, desculpa, então, eu já faço um tratamento, assim, assim, assado, tal, né? É isso, é legal. Se a pessoa quiser falar, aperta a tecla mute, nossa cabeça, deixa ela falando. A gente tem que aprender a lidar com os nossos problemas. E, tipo, de tão negativista que eu fui um dia, eu tenho aprendido a ser positiva, sabe? A dermatite, ela já me fez sofrer demais. Eu posso dizer assim, hoje eu estou melhor. Graças a Deus fazem 6 meses que eu não tomo corticoide via oral. Isso pra mim é uma vitória. Apesar de que eu ainda continuo me coçando, a minha pele continua manchada. Mas eu tenho que agradecer por isso, porque quem faz tratamento de dermatite ou então qualquer outra coisa que seja dependente de corticoide, sabe que é como se você estivesse tomando hormônio. E isso mexe demais com o nosso emocional, mexe demais com o nosso corpo. Então, assim, eu tive altos e baixos, eu ainda tenho altos e baixos. Hoje eu tô bem, mas amanhã eu posso acordar mal, eu posso ter uma noite ruim. E eu tenho que aprender a lidar com isso, sabe? É uma dificuldade que eu tenho na minha vida, é algo com que eu tenho que aprender com isso. E, se possível, futuramente ajudar outras pessoas com isso. Que eu acredito que seja isso. Eu já falei em um vídeo anterior que, infelizmente, questionar a Deus ou tentar saber o porquê, gente, é incompreensível, porque eu e você nascemos com isso, ou porque eu e você desenvolvemos isso ao longo da nossa vida. Mas, de tudo a gente tem que tirar um aprendizado. Eu tenho aprendido isso. Vamos viver um dia de cada vez, vamos nos superar, né? Vamos, e é isso aí, vamos se permitir, porque a vida tá aí, né? Eu fico pensando, tem pessoas que têm deficiência motora e nem por isso elas ficam paradas na vida. Tem tanta gente que pratica esporte, né? Tipo, são tantas histórias de superação. Pessoas que têm câncer. As pessoas que têm câncer, elas aproveitam a vida muito mais que a gente, às vezes. E aí eu fico pensando, nossa, por que né, eu vou não me permitir? Por que eu vou colocar barreiras em mim? Não, gente, viva de acordo com a sua situação, claro, faça aquilo que seja de acordo com a sua condição, mas viva, gente, tipo, não deixe de fazer as coisas, não deixe de ser feliz, não deixe de viver, tenha uma qualidade de vida na medida do possível e tenha paciência nos tratamentos que vocês fizerem, porque, sabe, não é do dia pro outro que as coisas acontecem. Um filho, para ser gerado, ele precisa de 9 meses, não é um dia que ele vai nascer. Então, gente, a dermatite, o nosso tratamento, infelizmente são várias coisas que a gente vai precisar tentar para que uma dê certo.
sabe? Então que vocês tenham paciência, que vocês coloquem na cabeça de vocês que na verdade é tudo uma tentativa que pode contribuir ou não, mas que vocês estejam perseverantes nisso, sabe? Eu espero de verdade que esse vídeo ajude você que talvez esteja cabisbaixo, que esteja triste, que as minhas palavras de certa maneira possam trazer uma compreensão para o que você está passando, ou possam trazer conforto para você. Se você quiser me mandar uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa, fique à vontade. Se eu puder te ouvir, se eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. E é isso, gente. Vamos seguir em frente, porque parar não dá. Vamos nos permitir que esse ano de 2015 seja o ano da superação, seja um ano de grandes conquistas, não só na área sentimental, na área profissional, nas outras coisas, mas que seja no nosso interior, na nossa condição de saúde, e que você supere a si mesmo, tá? Gente, de verdade, é com todo o coração que eu falo tudo que aqui eu expus. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada e que eu tenha conseguido transmitir o que eu tô tentando passar, que na verdade nada é mais do que uma mensagem positiva. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo pra vocês e quem sabe até a próxima. Tchau!